Cara, sempre é o mesmo sofrimento. Chega num período do ano que a gente precisa abordar Oriente Médio em algumas turmas. E aí começa a embolação na cabeça dos alunos. Caramba, Bia, qual que é a diferença entre a nacionalidade, religião e etnia? E caramba, entre religião, qual que é a diferença entre os judeus, os cristãos e também os muçulmanos? E aí, para tentar solucionar a vida, né, resolver e diminuir os problemas dos meus alunos e de todos os alunos que chegarem nesse vídeo, de todas essas pessoas, a gente gravou esse vídeo. Vamos ver se vai rolar. Em um dos últimos vídeos que eu gravei, que tá linkado aqui do card, eu falei um pouquinho mais sobre o Oriente Médio e também comentei que no Oriente Médio existem uma série de conflitos que são conflitos multifacetados. Um dos objetos de disputa no Oriente Médio é a religião. E no caso do Oriente Médio, existem 3 religiões monoteístas que disputam aquela área, que no caso são os judeus, os cristãos e também os muçulmanos. Mas espera lá, monoteísmo? A ideia de monoteísmo surge no Oriente Médio muito antes de Jesus Cristo, mas até então era o politeísmo a crença vigente no mundo. As 3 religiões apresentadas aqui podem ser consideradas abraâmicas porque elas têm um ponto em comum em Abraão. A gente vai começar com o judaísmo, que é a religião monoteísta mais antiga do mundo e que apresenta um número menor de fiéis. E por que essa informação é relevante? Primeiro que, se não tivesse acontecido o Holocausto, o número de judeus vivos hoje em dia seria basicamente o dobro e a maioria estaria localizada na Europa. O segundo é que o judaísmo não é uma religião missionária, então ele não sai por aí tentando converter ninguém. Apesar da conversão ao judaísmo ser algo possível, ela é extremamente rigorosa e demorada. São necessárias algumas provas e entrevistas para que você consiga, de fato, entrar na religião. Isso acontece basicamente porque os judeus têm uma relação étnica e religiosa muito forte. Eles são super sensíveis a essa relação. Então, basicamente, os convertidos eles precisam seguir uma vida voltada para essa religião e seguindo o que a Torá, o livro sagrado deles, diz que é o caminho certo. Um exemplo disso é que a comunidade judaica reserva o sábado como um dia sagrado. Então eles não podem realizar nada que seja considerado trabalho nesse dia. É até interessante de comentar porque antes do Enem ser dividido entre 2 domingos diferentes, existia ali a opção na hora da inscrição para os sabatistas, né? Para as pessoas que não realizam esse trabalho durante o sábado, que reservam esse dia para a religião. Os sabatistas ficavam de 6 a 9 horas sem poder fazer nada, esperando que o sol se pusesse para que eles conseguissem começar a fazer a prova do Enem. Não é ficar esperando 6 horas, sentadinho numa sala, conversando com o amiguinho do lado, ouvindo uma música, cantando, desenhando. Era 6 horas fazendo nada, com a bunda na cadeira, sem poder ter contato com ninguém. Era isso que eles precisavam passar antes de dividir ali a prova em 2 domingos diferentes. É louco, né? Segundo os judeus, Deus, que não pode ser dividido em diferentes pessoas, consolidou seu pacto com a humanidade entregando a Moisés no Monte Sinai a Torá. A Torá, assim, de uma maneira muito simples, é um guia de como a humanidade deveria se comportar para ter uma vida santa. E até certo ponto, o cristianismo e o islamismo derivam do judaísmo. Mas como assim? A Torá é basicamente o Antigo Testamento, onde Deus toma um caráter um pouco mais rigoroso. Para os judeus, o Messias ainda virá trazendo a paz para o mundo e ninguém sabe ao certo quando isso vai acontecer e como esse Messias virá, qual a forma que ele vai tomar. Os judeus não acreditam que Jesus Cristo é esse Messias, diferente dos cristãos. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo veio à Terra nessa missão, completando o judaísmo. E aí, durante essa passagem na Terra, ele veio, pregou, fez milagre, treinou um monte de apóstolos e depois retornou ao céu. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ler a Bíblia, mas o Antigo Testamento é completamente diferente do Novo Testamento. O Deus da guerra se transforma num Deus de amor. Se no Antigo Testamento Deus defendia o apedrejamento em algumas situações, no Novo Testamento ele passa a defender a pessoa que está sendo apedrejada. Atualmente estima-se que o cristianismo seja a religião com o maior número de fiéis e o objetivo desses fiéis é basicamente se tornar o mais parecido com Jesus que eles conseguirem.
E aí, diferente do judaísmo, o cristianismo é missionário. Então, eles partem de uma ideia que a palavra de Jesus Cristo precisa ser difundida nos 4 cantos da terra, precisa ser espalhada. É por isso que muitas pessoas confundem o judaísmo com o cristianismo, porque Jesus nasceu de uma mãe judia. Então, inicialmente, ele era judeu, assim, de religião, além de ser judeu também de etnia. Mas apesar de Jesus ser um judeu por etnia, ele não representa muita coisa para a comunidade judaica, principalmente os judeus de religião. Eu vou deixar um link aqui no box para vocês verem os próprios judeus falando um pouco mais sobre o que eles acham de Jesus, o que eles entendem de Jesus, o que é Jesus para eles. Tá, Bia, beleza, eu entendi, mas e os muçulmanos? Onde que eles entram ali nessa história toda? Uns 500 anos depois do renascimento de Cristo, nasce um cara chamado Mohammed, mas aqui no Ocidente a gente conhece ele mais como Maomé. Maomé nasceu em Meca, território esse que hoje pertence à Arábia Saudita. E quando ele tinha mais ou menos uns 40 anos, ele recebeu um chamado do anjo Gabriel. O anjo Gabriel chegou para ele, basicamente disse: o único Deus é Alá e seu profeta é Maomé. E é muito importante eu deixar claro aqui que o Maomé ele não cria uma nova religião. O Maomé ele é compreendido como um profeta, assim como Jesus Cristo, assim como Abraão. A partir desse chamado, ele se dedica à palavra do monoteísmo, à palavra do islamismo e, obviamente, ele acaba pisando no calo dos politeístas de Meca, da aristocracia que não acreditava nesse monoteísmo. Como Maomé começou a ser perseguido, e se ele continuasse em Meca, muito provavelmente ele seria morto, ele foge para Medina, conseguindo apoio de um número relativo de pessoas, um número relativamente grande de pessoas, e chegando em Medina, ele acaba escrevendo um livro chamado, que a gente conhece hoje em dia como Corão. Hoje os muçulmanos sofrem uma divisão, como aconteceu com os católicos e com os protestantes, e essa divisão no islamismo é chamado de xiitas e os sunitas, que acabaram se dividindo basicamente a partir do momento que Maomé morre e você precisa ter uma sucessão no islamismo. Mas isso aí já é assunto para o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever, comenta no canal, isso me ajuda muito. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!